A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa manhã. Amém. Nós vamos estudar a palavra de Deus na perspectiva que sempre trataram os pregadores bíblicos, os escritores, que é de tirarem lições das coisas que aconteciam ao redor deles, coisas do mundo secular, para extrair lições espirituais ou lições eternas. E disso se valeu o apóstolo Paulo. Nos dias de Paulo, os Jogos Olímpicos eram muito apreciados. Os romanos gostavam muito de corridas e de diversas modalidades de corrida. Então o apóstolo Paulo se valeu disso para nos ensinar uma grande lição espiritual. Paulo falou das corridas que havia nos seus dias e que, na experiência daqueles jogos, nós deveríamos também basear-nos para tirar uma lição para a nossa vida cristã das corridas seculares, para entendermos melhor como devemos correr a carreira cristã. Os Jogos Olímpicos, apesar de serem atuais, eles são muito antigos. Os Jogos Olímpicos iniciaram no ano 776 a.C. Quase 1000 anos antes de Jesus começaram os Jogos Olímpicos. E eles começaram com o objetivo de adorar os deuses do Olimpo. Daí vem a palavra Olimpíada. Então, o monte mais alto da Grécia é o Monte Olimpo. E os gregos creem que ali é a habitação de 12 dos seus maiores deuses. E o maior de todos, Zeus. E o que acontecia é que cada cidade cultuava um deus. E as cidades então começaram a competir entre si. E as cidades que ganhavam a prova, então significava que o deus que aquela cidade servia era maior do que os outros deuses do Olimpo. E assim se originaram as Olimpíadas. E por isso não é muito interessante para um cristão nem participar, apesar de alguns irmãos que são atletas, né? Esses irmãos aí que correm vários quilômetros, postam no Facebook e tal, e é muito bom para a saúde do exercício, mas não devemos ir a extremos de participar ou de nos dedicarmos a as competições, porque eles têm um fundo pagão. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, os que desejarem, em 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler do verso 24 ao 27. Gostaria que, se os jovens localizarem, se os jovens não localizarem, os irmãos jovens de espírito também podem ler. 9, 24 a 27. Cada um lê um, por favor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Obrigado. Então, o verso 24, no verso 24, Paulo diz: não sabeis que todos os que correm no estádio, na verdade correm, mas quantos ganham o prêmio? Só um. Não importa se todos se sacrificaram de um modo igual, se fizeram os mesmos treinamentos, se dedicaram com todo rigor ao preparo para a corrida. Não importa quanto eles se sacrificaram e se dedicaram. Só um ganha. O que chega em segundo lugar pode chegar milésimos de segundo em seguida, mas ainda assim não ganha o prêmio. Hoje nós ainda temos uma classificação, né? Quem chega em segundo tem uma medalha, mas naqueles dias só quem recebia a coroa de vencedor era quem chegava
em primeiro. Eu falei que os Jogos Olímpicos começaram em 776 e só havia uma modalidade, a corrida de 200 metros. Então essa era a prova. E quem chegava em primeiro lugar recebia uma coroa. Ele era coroado, declarado campeão, mesmo que outros tenham feito toda a preparação igual, necessária. Agora, na corrida cristã, quantos ganham o prêmio? Então, na corrida cristã, todos os que correrem legitimamente vão receber o prêmio. Então, eu pergunto, tem coroa para todo mundo? Tem. Tem prêmio para todo mundo? Tem. Tem? Tem. Com certeza. Então, nós que estamos aqui, se chegarmos ao fim da carreira, pela graça de Cristo, todos irão receber o prêmio. Então eu pergunto, irmãos, com quem nós concorremos? Com nós mesmos. Com quem nós competimos por uma vaga no céu? Com nós mesmos. Com nós mesmos. Então eu pergunto, quem pode me impedir de ganhar o prêmio? Eu mesmo. Não é meu irmão, não? Mas o meu irmão não briga comigo. Mas o meu irmão às vezes me critica. Às vezes me renega em segundo plano. Às vezes não reconhece o que eu faço, não reconhece minha dedicação. E isso pode me atrapalhar na carreira cristã? Não pode? Pode, mas isso se eu decidir que vai me atrapalhar. Então, irmãos, não tenhamos em mente que isso é um risco que nós corremos. O diabo põe na nossa mente, às vezes, que os nossos irmãos são os nossos adversários. Eles estão competindo e vão tomar minha vaga. E que se eu não reagir, então eu posso ficar sem um lugar. E às vezes eu penso que se nós pregarmos o Evangelho, o que vai acontecer? Vai tomar meu lugar. Então é melhor não pregar o Evangelho, seguir minha vida. Todos os que correrem na carreira cristã receberão o prêmio. Então, nossa corrida não é contra ninguém. Nossa corrida é contra nós mesmos. Só nós podemos, com a graça de Cristo, determinar a nossa vitória. E também só nós podemos decidir se nós vamos ser derrotados, se nós não vamos ter lugar no reino de glória. Então nós não precisamos nos preocupar com o sucesso dos outros, com o crescimento dos outros, com o progresso dos outros, com o destaque dos outros, como se por isso nós fôssemos perder. No reino de Cristo tem lugar para todos os que correrem legitimamente. Mas ainda assim, o que Paulo diz? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, como é que nós devemos correr? Apesar de ter lugar para todos, Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas o que Paulo diz? Corram como se existisse quantas vagas? Apenas uma. Como se existisse só uma coroa. Então nós temos que correr, não displicentemente, não tem vaga para todo mundo. Jesus ama a todos. A graça, Jesus quer o coração, e Jesus é bom, e isso, Deus de amor vai condenar alguém? Não, Deus vai salvar todos. Então nós não devemos correr com esse pensamento. Nós temos que correr com o pensamento de que tem um prêmio. E eu estou concorrendo comigo mesmo. Eu estou combatendo e estou lutando. O meu adversário chama-se Ronaldo. E é só ele que pode me impedir. E só tem essa vaga e eu tenho que alcançar. Então Paulo diz, temos que correr como os atletas fazem. Eles preparam, se sacrificam, às vezes dormem pouco, treinam muito, para poder ganhar o primeiro lugar, porque eles sabem que só tem uma coroa. E nós devemos, diz o apóstolo Paulo, correr dessa maneira. No verso 25, Paulo diz,
Paulo escreveu. E todo atleta que corre, de tudo se abstém. Eu pergunto, irmãos, esse tudo é relativo ou é absoluto? Absoluto. É relativo. Absoluto? Então ele não bebe água, ele não come, ele não dorme. Esse tudo, ele tudo se abstém, então ele não faz nada, ele não come nada, não bebe nada. Esse tudo é absoluto? Não, esse tudo é relativo. O que Paulo está dizendo que é tudo? Que o atleta se abstém? Tudo que prejudica a sua carreira, tudo que prejudica o seu rendimento, tudo que prejudica ele alcançar o primeiro lugar. Então tudo que ele sabia que iria atrapalhar a sua carreira, iria fazê-lo, ainda que por milésimos de segundo, chegar em segundo lugar, ele abria mão. Ainda hoje existe nos esportes uma prática chamada concentração. Então, antes dos jogos, o que os atletas fazem? Concentração. Eles deixam família, deixam esposa, filhos, deixam tudo e vão se concentrar para quê? Para a mente ficar focada. Só pensar no jogo, só pensar na corrida, só pensar na competição. E o resto? Tudo supérfluo. Tudo periférico. O objetivo é alcançar o alvo, é ganhar o prêmio. Esse é o objetivo. Então eles se concentram. E nessa concentração, mais ainda, eles não fazem nada que possa atrapalhar o desempenho e a vitória. Eu pergunto, e na carreira cristã, o que nós devemos fazer? De tudo se abstém. Tudo que atrapalha a nossa carreira, nós deveríamos nos abster. Agora, perguntando de novo, esse tudo é relativo ou absoluto? Relativo. Mas o que as pessoas dizem? Especialmente dizem para os nossos jovens. Não vale a pena ser cristão. Por quê? Pode nada? Ele não pode nada. Não pode nada. Você quer ir para o carnaval? Não pode. Você quer, eu morei no Rio de Janeiro, né? Quer ir para o baile funk? A igreja também diz que não pode. Na verdade, é igual aquela história de Adão e Eva, né? Foi o marido, foi a mulher. Não, no fim foi o Senhor que criou a serpente. Então, no fim vai respingar em Deus. É Deus que não pode. Não é, às vezes fala que é a igreja, mas Deus não estraga prazer, ele não pode nada. Então você vai ser crente, vai dessa igreja. E você vai ter mais alegria na vida. Não pode beber, não pode jogar, não pode. Ele proíbe tudo, deixa. Tudo é proibido. E eu pergunto, esse tudo é relativo ou absoluto? Irmãos, já falaram, é relativo. Então, o que Deus proíbe ao atleta cristão? O que Jesus proíbe a nós? Tudo que vai nos tirar da carreira, tudo que vai nos tirar do prêmio, tudo que vai prejudicar a nossa vida, então nós devemos nos abster. Nos Jogos Olímpicos de 1904, Félix Cabral era um carteiro cubano e ele criou um propósito no seu coração: eu vou participar das Olimpíadas de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Eu vou. E ele agora, com esse objetivo, começou a entregar cartas correndo. Então ele saía com aquela mala de cartas correndo como parte da sua preparação. Juntou um dinheiro, fez as malas e partiu para os Estados Unidos. E ele desceu em Nova Orleans. E ali ele foi assaltado. Nossa, 1904. Foi assaltado, levaram sua mala, levaram seu dinheiro, ele ficou só com a roupa do corpo e uma bota que vinha até quase o joelho. E agora, como ele ia continuar a viagem, que ainda havia 1000 quilômetros? Ele foi correndo os 1000 quilômetros. Ele foi correndo e ele sabia que não podia parar. Descansava pouco e corria. Até que ele chegou quase na hora do início da corrida. Quase na hora do início da prova. Ele chegou em St. Louis. Mas chegou com camisa de manga comprida, calça comprida, aquela botona. Aí eles não queriam deixá-lo competir. Imagina, depois de tanto esforço.
Então os colegas pegaram a tesoura, cortaram a camisa dele para fazer uma camisa de manga curta, cortaram a sua calça até a altura do joelho para fazer uma bermuda e emprestaram para ele uma sapatilha de corrida. E assim ele entrou na prova e disparou na frente quando foi dada a largada. Tinha alguém preparado igual ele? Não tinha. E ele saiu correndo e logo deixou os competidores para trás. Era uma corrida de rua. E ele, então, tomou logo a dianteira. Só que havia um problema. Como ele estava sem dinheiro, também estava com fome. E aí, correndo, ele já estava bem adiantado. Era uma corrida de rua que havia subidas, descidas. Mas ele avistou uma casa em que havia uma macieira cheia de maçãs maduras. E ele pensou, bem, não vai fazer nenhum problema eu parar e colher algumas maçãs. Então ele parou, colheu algumas maçãs, colocou no bolso e saiu comendo, já saiu correndo comendo uma maçã. E começou a correr, comer a maçã, pegou mais uma e continuou comendo. Mas aí o que ele sentiu? Uma dor na barriga, uma dor no estômago. E aí ele parou, aquela dor veio como uma flecha e ele parou, ficou uns instantes parado. Só que enquanto ele parou, somado ao tempo que ele gastou para colher as maçãs, os outros passaram. Mas ele continuou, mesmo assim com dor. Mas logo veio uma outra dor fortíssima que ele teve que parar um pouco mais. Aquela dor aliviou parcialmente e ele continuou correndo. Mas o resultado foi que ele chegou em 4º lugar. E perdeu tanto o prêmio, como perdeu as glórias. E era uma pessoa que tinha tudo para ser o campeão. Ser o campeão da maratona das Olimpíadas de 1904. Mas ele perdeu. Por quê? Porque ele não se absteve de tudo. Era lícito, mas naquele momento não era. Então, às vezes, existe uma coisa que é lícita, mas o que diz Paulo? Nem tudo convém. E aquilo que não é lícito, então? Se o lícito nem tudo convém, imagina o que é ilícito. Irmãos, eu tenho algumas maçãs que me atrapalham na carreira. O que nós deveríamos pensar? Devemos refletir, né? Será que essa maçã vai me tirar do céu? Nós devemos fazer o quê? De tudo, se eles têm abrir mão de tudo, ainda que disse Jesus. É como arrancar um olho. Mas é melhor entrar no céu sem um olho, do que tendo os dois, perder o prêmio. Então, nós precisamos agir como os atletas, de tudo nos abstermos. Agora Paulo diz que os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa incorruptível, uma coroa eterna. É interessante, a cada jogo, a cada corrida, alguém é campeão. E quando era campeão, era tecido uma coroa com um galho de oliveira. E sabe por que esse costume? Porque nos Jogos Olímpicos da Grécia, eles criam que havia uma oliveira que foi plantada pelo deus Hércules, deus da força. E aí, daquela oliveira que eles criam, que Hércules havia plantado, eles quebravam um galho, faziam uma coroa, teciam uma coroa e coroavam o campeão. Mas o que acontecia com aquele galho de oliveira quebrado? Com o tempo, o que acontecia? Começava a murchar, amarelar, secava e virava um galho seco. E é assim que a glória terrena, não é assim? Efêmera, passageira. Mas Paulo diz, não, nós temos uma que não murcha, uma coroa que não perece, uma coroa que não se acaba, é eterna. Às vezes as glórias desse mundo nos ofuscam a tal ponto de nós perdermos de vista a glória eterna. E por causa de alguma
de algum louvor, de alguma grandeza, de alguma conquista terrena, muitos têm perdido a coroa da eternidade. Então Paulo diz, as pessoas fazem isso, elas estão iludidas, né? Mas elas não fazem, lutam para ganhar uma coroa feita com um galho de árvore. Mas não é o galho de árvore que é o motivo. O motivo é a glória, é se tornar igual a Hércules, é se tornar um Deus. E eu pergunto, o que são os atletas que chegam em primeiro lugar? Como eles são considerados? Ídolos, deuses. Eu me lembro bem que em 2004, 2006, havia um atleta chamado Ronaldo, que ele era endeusado na Espanha. Inclusive chamavam-no de Ronaldios. É o rei, é o Deus Ronaldo. Um outro atleta fez um gol com a mão e foi criada uma religião em torno disso. A igreja da mão santa. Então, o que o atleta que chega em primeiro lugar, como ele se sentia, como ele se considerava? Ele se tornava um Deus. E foi isso que levou nossos primeiros pais à ruína, especialmente a nossa primeira mãe, né? Diz, come, e se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. E às vezes não precisa de ninguém nos endeusar. Quem mesmo se endeusa? Nós mesmos nos endeusamos, achamos que nós somos sobre-humanos, nós somos especiais, nós somos acima da média, nós somos importantes, ao ponto de desconsiderar o que Deus propôs para a nossa carreira vitoriosa, achando que os nossos planos, nossas ideias, nossos projetos são os melhores do que Deus e vai nos tornar mais felizes, vai nos tornar com mais sucesso, e ainda que no fim vai dar tudo certo, tudo bem. E o que nós temos visto é que quando nós fugimos do plano de Deus, a carreira cristã vai por água abaixo. E Paulo continua, no verso 27 agora. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo, eu me esmurro e torno meu corpo escravo. O que acontece com uma pessoa nocauteada? Perde os sentidos, ela desmaia e às vezes até morre. Eu pergunto, irmãos, nós nos nocauteamos quando nós somos tentados a fazer alguma coisa que nos tira da carreira, que nos prejudica a carreira e que nos tira do prêmio. Quando vem um pensamento assim mal, nós nos damos assim um soco bem forte na cara, na cabeça, assim, para de pensar nisso, como juízo, e nos nocauteamos ao ponto de, não, aquilo perdeu para mim o sentido. Paulo diz, eu faço desse jeito. Quando vem uma tentação, eu dou um murro bem dado no meio da testa e caio desmaiado, pronto, aquela tentação, aquela provação fica perdido. É isso que Paulo está dizendo. Eu acho muito interessante, quando fala-se de alimentação, a serva do Senhor fez isso uma vez, né? Veio a mensagem de só que você não pode comer mais o alimento carne. E tem que comer alimentos integrais, mais saudáveis. E o que ela dizia? O estômago dela dizia, eu não quero isso. Isso aí eu não como. O que ela fez? Um nocaute no estômago. Botou as mãos assim nos braços do estômago e diz, olha, você não vai comer. Vai ficar 3 dias sem comer. E aí, quem sabe, né? No fim dos 3 dias você acha que vai ser gostoso dessa comida. E assim fez. E no fim de 3 dias, irmãos, que comida gostosa, né? Que coisa deliciosa. E foi assim que ela venceu. Então nós precisamos fazer isso, né? Quando alguma coisa nos atrai, não, tem que nocautear, não, você não pode. Tem que fazer igual José. José, deita comigo. O que José disse? Não posso. Não posso. Deu um nocaute, não bem dado, caiu longe, saiu correndo. Tem que fazer assim, nós temos que negar a nossa carne, aquilo que ela deseja, se quisermos chegar ao fim da carreira com sucesso.
Então Paulo disse, eu faço assim, eu reduzo o meu corpo para que ele possa ser servo. E o que acontece com o nosso corpo, irmãos? Nosso corpo é escravo ou ele é senhor? Muitas vezes. Senhor. Ele deveria ser escravo, mas muitas vezes acontece que o corpo serve a mente. É verdade. Alguém diz, mas fulano, ou isso aí não pode, isso está errado. Oh, Deus. Mas eu não resisto. Verdade. Eu não venho. Não, aí não. Esse é meu fraco, Se eu ver. O que Paulo diz? Eu faço assim, eu esmurro o meu corpo, eu nocauteio o meu corpo, até que o meu corpo se torne escravo da minha mente. A mente é que deveria ser senhora dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então Paulo diz que nós temos que chegar a esse ponto para ganhar a corrida cristã, para ter sucesso, para ter êxito. O corpo tem que ser servo da mente. Quando eu aceitei a fé, eu não gosto muito de doce, eu não sou muito chegado em coisa doce, não. Mas tinha um doce que eu era apaixonado. Mas aí quando eu conheci a mensagem, eu disse que não podia. Pensa numa dificuldade. Esse tal do doce de leite lá de Minas Gerais, esse era terrível. Eu tive que nocautear o corpo e dizer, eu não dava por isso. E hoje eu praticamente não gosto nada de doce, a não ser o doce da fruta em si, né? Beleza. Mas eu gostava, eu tive que, de tudo me abster, então eu tive que abrir mão. Então para chegar a esse ponto, é só a graça de Cristo. Do corpo obedecer à mente. A mente ser a senhora. E esse é um princípio que os próprios romanos estabeleceram nas suas competições. Mente sã em corpo são. Eles entendiam que se eles abstessem e dedicassem ao exercício, abstessem de coisas prejudiciais, a mente seria sã se o corpo estivesse sã. Então nosso corpo precisa chegar a essa condição. Irmãos, na Olimpíada de Tóquio de 2020, que foi em 2021, né? Havia uma corredora holandesa chamada Sifan Hassan. E essa corredora estava correndo a prova dos 1.500 metros, quando ela tropeçou na corredora queniana chamada Edna Jepitop. Caiu, e quando ela levantou a cabeça, as outras competidoras já estavam na frente, já haviam se distanciado. O que restava para ela agora? Ela se levantou e correu, e deu tudo que ela, toda a força que ela tirou energia de onde ela pensava que não tinha, e correu, alcançou as demais atletas, ultrapassou e chegou em primeiro lugar, e foi a grande campeã da prova de 1.500 metros na Olimpíada de Tóquio. Irmãos, na carreira cristã, o que acontece às vezes? Quando a gente cai, qual é a nossa tendência? É desistir. Mas nós não podemos desistir, irmãos. Não existe ninguém que nunca caiu. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Quem de nós não erramos? Todos nós. A Bíblia diz, o justo cai quantas vezes? 7 vezes. Mas não fica prostrado. Não é isso, irmão Neemias? Perseverar, porque a vitória pode estar bem à frente, bem perto. Então nós não podemos desistir, irmãos, ainda que nós caiamos, ainda que nós tenhamos levado um tombo, ainda que nós tenhamos sido jogados no chão, no pó, Deus sempre nos levanta, se nós desejarmos, se nós confiarmos, se nós pedirmos, se nós nos apoiarmos na mão poderosa de Deus, nós não vamos ficar frustrados. Porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E eu pergunto, nós temos motivos para desistir? Sim, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo,
e para a graça que emana de lá para nós. Nós temos algum motivo para desistir? Nós não temos, irmãos. O apóstolo Paulo diz, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós temos tudo para vencer. Todo o céu está à nossa disposição. Os anjos celestiais estão ao nosso redor. Deus envia o seu Espírito, sua graça diária para nós vencermos. Ainda que nós pensemos e somos realmente, eu sou muito fraco. Mas o que Jesus disse a Paulo? A minha graça te basta. Nós temos poder do alto. Nós temos poder para vencer. Nós temos poder vindo de Deus, do trono da graça, para prosseguirmos na carreira cristã. E o meu desejo sincero, irmãos, é que nenhum de nós desfaleçamos, cansemos nessa carreira. Mas que nós, pela graça do Senhor, venhamos perseverar. E viver pela fé, confiando que em Deus nós vamos fazer proezas. Em Deus nós podemos vencer. E chegarmos todos juntos à vitória. E todos juntos, não só um, mas todos recebermos a coroa da vida. Quem crê, diga amém. Amém. Que Deus seja louvado.